Olá, eu gostaria de falar neste vídeo sobre as tentações de Cristo. Há um livro chamado A Última Tentação de Cristo, que fez um grande escarcéu na década de 1990. Ele foi escrito por um grego chamado Nikos Kazantzakis. Conta uma história romanceada, não verdadeira, fictícia, da última tentação que Jesus Cristo teve, que seria, no caso dele, uma paixão por Maria Madalena, deixando assim todo o plano de Deus, todo o propósito de Deus para a vida dele de lado, para casar-se e ter uma vida com Maria Madalena. Essa história é uma história fictícia, não é verdadeira, mas nós vamos comentar mais para frente um pouco mais sobre o que é verdade nisso. Mas de fato Jesus Cristo foi tentado. Lá para trás, quando o cristianismo iniciou, as pessoas tinham muita dúvida se Jesus Cristo era homem, era Deus, era metade homem, metade Deus, como é que era isso tudo? A verdade é que Jesus Cristo não é 50% humano, nem 50% divino. Ele é 100% humano e 100% divino. A palavra de Deus não fala que ele foi tentado em tudo. Ele era um homem normal como outro qualquer. Um homem, do ponto de vista humano, normal. Do ponto de vista espiritual, ele era Deus. A Bíblia diz que mesmo sendo Deus, ele não usou por usurpação ser Deus, ou seja, ele não usou os seus atributos de Deus nem seus poderes de uma divindade. Ele viveu em nosso meio como um humano, usando os poderes divinos apenas para trazer benefícios para as pessoas. Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, nos fala sobre as tentações de Cristo. E é sobre isso que eu queria discorrer um pouco com vocês. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Queria parar aqui e analisar que é interessante, né? Que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Durante esses dias e noites, obviamente, ele foi tentado de várias formas, por vários demônios. No final dos 40 dias e das 40 noites, o diabo apareceu para ele. Já que durante 40 dias os demônios não conseguiram derrubar Jesus, então veio o chefão agora, né? E aí o chefão chega e vai fazer um ataque muito severo a Cristo, em 3 aspectos de sua natureza. Mas, afinal de contas, o que é tentação? O que é tentação? Bom, definindo a tentação é um estímulo ou uma indução a um ato que parece atraente, ainda que seja inapropriado ou contradiga alguma norma ou convenção social, sendo assim, consequentemente, proibido. A pessoa tem aquele impulso de fazer algo que é proibido, que parece muito bom. No final das contas, não é. Isso é uma tentação. A tentação não é, digamos, o pecado, ou a tentação não é algo errado, não é uma contravenção, mas é o início dela. E a tentação de dizer que Jesus Cristo sofreu, no final das contas, ela é bem um modelo de tentação que qualquer pessoa sofre, né? Lá para trás, houve entidades que foram tentadas também. A primeira tentação derrubou Satanás. Foi lá na mais longínqua eternidade, que a Bíblia nos fala que o próprio Satanás foi tentado a ser igual a Deus, né? Ele derrubou, e essa tentação derrubou o próprio Satanás. E a segunda tentação derrubou a humanidade. Foi quando a humanidade, de novo, tentou ser igual a Deus. Parece que tem atração por isso, ser igual a Deus, né? E lá a humanidade então foi derrubada também, que causou o caos do sistema que nós conhecemos como modelo secular e derrubou o espaço-tempo que nós conhecemos. A primeira tentação, ela ataca diretamente os instintos mais básicos de Jesus Cristo, ou do ser humano, né? Satanás vem direto nos nossos instintos primitivos, na sexualidade, na sobrevivência, na necessidade de procriação. Mateus capítulo 4, versículo 3 nos diz assim: E, chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Interessante isso, porque não há nenhum problema. Jesus Cristo depois multiplicou os pães 2 vezes. Qual o problema de transformar pedras em pães? Não há nenhum problema se você analisar o ato em si. O problema acontece quando a pessoa, ou se Jesus tivesse dado ouvidos a uma sugestão do diabo. Esse é o problema. Ainda que seja uma sugestão bastante atraente.
Então o diabo ataca Jesus Cristo na fome. Ele está 40 dias sem comer. Sem comer, porque a Bíblia fala que ele teve fome, porque ele bebeu. Então não se trata de sede, é fome. Ataca ele bem nesse instinto de sobrevivência. Tenho certeza que Jesus Cristo foi atacado durante a sua existência diversas vezes na sua sexualidade. Ele era um homem normal, ele tinha tesão. É esquisito chamar assim, né? Imaginar Jesus Cristo com tesão, mas graças a Deus ele era um homem normal, ele tinha atração sexual. Isso não há nenhum problema, isso configura apenas um ser humano comum. O problema é o que a gente faz com o instinto, o que a gente faz com a atração. Jesus Cristo estava preparado para esse ataque, porque ele havia passado 40 dias jejuando. Quando você jejua, você coloca a sua carne aonde ela deve estar. O jejum, ele nos deixa mais atentos, interessante, ele não nos deixa mais lerdos. No primeiro dia de jejum você sente fome, no segundo dia você fica um pouco irritado, e o segundo dia de jejum demonstra quem a gente é. Se a pessoa é uma pessoa muito grosseira, isso vai aflorar. Se ela é uma pessoa leviana, isso vai aflorar. No terceiro dia de jejum, você já não sente mais fome. E tudo parece um pouco mais lento. A mente, o cérebro da pessoa clareia. As pessoas falam, você fica muito rápido, não fica mais devagar. Quando Satanás atacou Jesus Cristo, nesse instinto de sobrevivência, ele estava preparado para esse ataque. E Jesus respondeu assim, Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Interessante. Jesus Cristo também não vai dialogar, não puxa conversa, não responde a Jesus Cristo de maneira filosófica e não fica dando um papo pro diabo, né? Esses pregadores que ficam por aí nos púlpitos entrevistando o diabo, né? Perguntando, suposto diabo, suposto endemoniado, perguntando como é isso, como é aquilo, o que vai virar. Isso tudo é muita balela. Jesus Cristo foi direto ao ponto e respondeu com a palavra de Deus. O diabo não fica insistindo na esfera corporal, na esfera carnal de Jesus. Ele parte para um novo ataque, um segundo ataque. E esse é mais severo. Ele ataca Jesus na ordem espiritual e psicológica, ou seja, no orgulho. Ele vai na vaidade de Jesus, no orgulho de Jesus. Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6 diz assim, e tendo o diabo o transportado à cidade santa e colocado sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Veja o poder desse ser, né? Ele pega o próprio Cristo nas mãos, pelas mãos, e transporta Cristo para o alto de um pináculo, de um templo. De um templo, não, do templo. Não é o diabo engraçadinho, né, dos filmes. Nem é o diabo cara de demônio dos filmes. Ele é um ser muito forte e muito poderoso e muito antigo. Ele está querendo saber quem é Jesus. Até esse momento ele não tinha certeza de quem era, porque tinha havido muitos outros messias, mas ele queria saber, afinal de contas, quem é essa pessoa. Aí ataca Jesus Cristo no orgulho, ataca Jesus Cristo no espírito e na mente de Jesus. Satanás usa a palavra de Deus mesmo. Usa o Salmo 91, mas no sentido inverso. Que o Salmo é uma declaração, Salmo 91 é uma declaração de confiança em Deus. Satanás inverte, olha como ele subverte a palavra de Deus. Ele inverte o sentido da palavra de Deus, provocando a vaidade de Cristo, pelo menos tentando provocar a vaidade de Cristo. Ele usou a mesma técnica com Eva, querendo levar Eva a ser semelhante a Deus. Mas só com Eva ele conseguiu, com Adão e Eva, ele conseguiu derrubar, mas Jesus Cristo não era um homem comum, não era um homem qualquer. Lá, o filme Advogado do Diabo, você vê que no final do filme, durante o filme todo, o diabo, que é interpretado espetacularmente por Al Pacino, dá a Ken Reeves, que interpreta o filho do diabo, muito poder, muito prestígio, um monte de coisa. Não conseguindo, no final do filme, ele faz um outro ataque e acaba o filme dizendo o seguinte: vaidade é o meu pecado preferido. E de fato é. A vaidade tem derrubado muitos homens e mulheres de Deus ao longo da história.
tem sido desastre de grandes ministérios, né? O poder, a ganância, o orgulho, a pessoa se achar melhor do que os outros porque é um grande pastor, porque se considera um grande pastor. A resposta de Jesus Cristo também é na palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 7 diz assim: Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí não é que Jesus Cristo está falando para o diabo que é Deus. Ele está dizendo para o diabo que não é para a pessoa tentar a Deus. Isso é um ataque frustrado, porque Deus sempre cuida dos seus. Quem conhece a Deus sabe que Ele cuida dos seus. E quem conhece a Deus sabe que Deus não precisa provar isso para a gente. Depois, Satanás gosta de exibicionismo. Quer que Jesus Cristo faça uma mágica, um milagre, um mandrake, né? Quer que Ele faça uma... Não vai acontecer isso. Jesus Cristo não é assim. Jesus Cristo, o diabo é exibicionista, né? Onde veja que as coisas que ele faz por aí é sempre muito espetaculosa e querendo chamar a atenção. Jesus Cristo, ao contrário, é discreto e sutil, muito sutil. Satanás é superficial e complexo. Jesus Cristo é simples e profundo. A terceira tentação é de ordem 100% exclusivamente espiritual. Que agora, 2 tentativas, nenhum acerto, ele sabia que só tinha mais uma chance. Então ele jogou todas as cartas. Capítulo 4, versículo 8 e 9 diz assim: Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Finalmente o diabo o tenta naquilo que lhe é mais preciso, que lhe é mais sagrado, que lhe é mais caro, a espiritualidade integral de Jesus. Ele oferece a Jesus Cristo os reinos terrenos, né? Riquezas, poder. Na verdade, o que o diabo está fazendo, gente, é um atalho. É como quem fala: Você não precisa passar por tudo isso para ter o reino. Eu te dou, é decaído, é meu. Veja bem, vamos esclarecer uma coisa. A terra e sua plenitude é do Senhor. O que o diabo está dizendo que é dele, e de fato é o sistema mundano, é o sistema decaído. É essa teia cultural que nós vivemos, que nos aprisiona. Quando nós nascemos de novo, nós renascemos no mundo espiritual, nós nascemos na dimensão do hálito, na dimensão do amor de Cristo. A Bíblia fala que nele existimos e nele nos movemos. Enquanto nós não nascemos lá, nós estamos presos nessa teia que nos aprisiona e nos sufoca. Que isso aí é o reino de Satanás. E Satanás diz para Jesus: você não precisa passar por nada do que o Pai te disse, eu te dou tudo isso. As igrejas, durante séculos, prepararam os seus fiéis para o além, sem os preparar para o aquém, para o viver no aqui e agora. Aí depois mudou isso. Hoje as igrejas parecem preparar os seus fiéis para o aquém, para o aqui, para o agora, mas não os preparam mais para o além. O verdadeiro cristão, ele tem a Bíblia numa mão. Antigamente era o jornal, na outra, hoje em dia nem é. A Bíblia numa mão e a consciência do aqui e agora na outra. Ele usa as duas coisas, ele não é um ser alienado. Ele não é alguém que vive só pensando no além. Mas também não é alguém que só pensa no aqui e agora. O verdadeiro cristão é aquele que faz uma simbiose das duas coisas. Ele tem o poder de sincronizar, né, as duas coisas. A resposta de Jesus Cristo é fatal, né? Tipo assim, aquele fatality dos jogos, né? Mateus capítulo 4, versículo 10 diz assim: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O que significa Satanás, a palavra? A palavra é o que significa? A palavra a gente sabe que significa adversário, mas adversário de quem? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9 diz assim: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que rude procurando alguém para devorar. Resiste-lhe. Sede firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Veja que Satanás não é adversário de Jesus. Jesus é Deus e Jesus e o Pai são infinitamente mais poderosos do que Satanás. Satanás é o nosso adversário, o meu e o seu. Muitas pessoas hoje em dia em nosso país e espalhados pelo mundo estão apostatando e seguindo outras entidades. Mamon,
é uma delas. A fama, o hedonismo secular. As pessoas trocam o viver cristão, viver em Cristo, por uma vida de prazeres, que tem um final muito ruim, né? Muito triste o final de uma vida assim. E para concluir, eu queria falar sobre a vitória sobre todo tipo de mal. Capítulo 4, versículo 11, nos diz aquilo que nos traz esperança. Então o diabo se foi e o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Veja o que os anjos trouxeram. Os anjos não trouxeram para Jesus um camelo turbinado de 3 corcundas, né? Nem um dromedário do ano. Né? Não foi isso. Não trouxeram para Jesus riquezas, poder, vingança sobre os inimigos, cura para suas chagas. Não foi nada disso. Os anjos vieram, e eu imagino que os anjos estavam lá na dimensão espiritual, doidos para atuarem e fazerem alguma coisa, enquanto o Pai deixava e falava: espera que as coisas estão indo bem. Né? Às vezes a gente está no meio da tempestade, no meio do temporal, no meio das dificuldades, e Deus está apenas esperando a nossa vitória, sabendo que Ele nos estimulando para que a nossa vitória seja maior, até mesmo do que nós imaginamos. Então vêm os anjos e nos servem. Não nos servem com tudo, nos servem na medida do que nós precisamos. A Bíblia fala que os anjos trouxeram pão para Jesus. Era fome que ele tinha? Os anjos trouxeram pão para ele. A tentação não é o pecado, como nós falamos, mas consumada gera o pecado gera a morte. E se nós desejamos de fato sermos pessoas vitoriosas em Cristo, sobre o mal, sobre o mundo, sobre a nossa própria carnalidade, nós temos as armas, quais sejam a oração, o jejum, as sagradas escrituras, as disciplinas espirituais. Jesus Cristo, de fato, andava muito com Maria Madalena. A Bíblia fala que tinha várias mulheres que andavam com ele. Tinha Maria Madalena, tinha Maria, irmã de Lázaro, tinha Marta, irmã de Lázaro, e tinha muitas outras mulheres. Jesus Cristo era uma pessoa que atraía todo tipo de gente, homens, mulheres, crianças, idosos, e quem vinha a ele não descartava ninguém. Acredito que sim, ele pode até em algum momento ter tido a tentação de ter uma vida normal de um homem casado com Maria Madalena, mas isso não é verdade. Primeiro, porque se fosse a Bíblia contraria, porque não é pecado isso. Segundo, porque ninguém nas Escrituras, ou nenhum pai da igreja, nenhuma literatura nos conta sobre isso. O que o livro de Filipe nos conta, que fala sobre o famoso beijo de Jesus e Maria Madalena, é que Jesus a amava e que deu nela um beijo. Não sabemos aonde, se foi na bochecha, na boca, no pé, que deu nela um beijo. E diz também que beijou Judas. E Jesus era um beijoqueiro de mão cheia, uma pessoa muito carinhosa. E nem por isso ele pecou. Que Deus abençoe sua vida, mantenha-se firme nos caminhos do Senhor. Se você está passando pela tentação, resista, que os anjos virão lhe servir. Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.